eu vou ensinar para vocês o tutorial de como fazer essas cenas aqui de iluminação quente, fria, de intensidade, com um interruptor de 4 botões, ou 3 botões, 2 botões, o que você preferir. O ponto aqui, quanto mais botões no interruptor, mais cenas você vai conseguir fazer com o trilho. Vamos então começar o tutorial de como trocar as intensidades e temperaturas da cor do trilho com o interruptor, seja ele Wi-Fi ou Zigbee. Eu recomendo que você faça em um modelo Zigbee, porque aí as cenas vão ser muito mais rápidas. Aqui eu já tenho configurado tudo certo, mas só para uma luminária. E eu deixei 3 aqui, ó, 3 para a gente fazer esses testes. Vou ligar aqui as 3 para vocês verem. As 3 estão ligadas aqui atrás de mim. Eu tenho todos esses botões aqui, esses 4 botões do interruptor branco de 4 botões, para mudar a intensidade e temperatura de uma só delas, que é essa menor. Então quando eu aperto, essa aqui foi para o branco quente 10%, branco quente 100%, branco frio 10% e branco frio 100%. A gente vai fazer a configuração agora para todas as 3 luminárias mudarem a cor e a intensidade sempre que eu apertar um desses 4 botões. Como foi que eu configurei aqui? Quando o interruptor fica on, então a luminária liga e troca de temperatura e intensidade. E quando qualquer um desses interruptores fica off, então todas as luminárias desligam. Então se eu apertar qualquer um desses 4 botões aqui, a minha luminária vai desligar. Eu também posso selecionar com quanto tempo que ela vai desligar, com quanto tempo que ela vai atingir a intensidade 0 quando eu desligar ou quando eu ligar. Para isso, eu venho aqui na luminária, entro na interface dela, aqui no mais eu venho em gradiente e aqui eu tenho essa opção, acender as luzes gradualmente. Eu seleciono com quantos segundos que ela vai ligar, atingir a potência máxima, e com quantos segundos que ela vai atingir a potência mínima, desligando e ligando. Inclusive é por isso que ela demorou um pouquinho mais para atingir a potência mínima agora quando eu desliguei. Sem enrolação então, agora a gente vai para o tutorial das cenas e eu já vou explicar uma coisa aqui. A primeira coisa que você vai fazer é vir no painel inteligente e clicar no mais aqui em cima. Depois você vai fazer essa aqui, ó, quando o status do dispositivo muda, você aperta e aqui você seleciona o seu interruptor. Tenho aqui o meu interruptor, cenas do trilho, e eu já tenho aqui renomeado cada botão, quente 10%, quente 100%, branco 10% e branco 100%. Vou selecionar aqui o quente 10%, vou colocar quando fica on. E eu então aqui eu coloco controlar um único dispositivo e daqui eu seleciono as minhas luminárias. O que eu posso fazer? Se eu quiser que as luminárias acendam uma de cada vez, eu vou selecionar aqui luminária 1, on, selecionar status on. Aqui no modo eu coloco modo branco, coloco as opções aqui que eu quero, a gente colocou quente, então é 0%, e a intensidade, que é 10%. Aqui, ok. Se eu quiser que as luminárias elas acendam gradualmente uma por uma, eu vou selecionar aqui uma por uma nesse então. Vou vir de novo, controlar um único dispositivo, quarto secundário, seleciono outra luminária e vou fazer as mesmas opções. On, modo branco, brilho 10%, temperatura de cor 0%. E agora na última luminária, que é a luminária 3, o mesmo processo. Também é interessante aqui para você fazer esse efeito, que você adicione o mais aqui, coloque retardo e você coloque pelo menos 1 segundo aqui de retardo entre cada luminária. Vou guardar. Vou desligar minhas luminárias aqui.
E agora quando eu ligar, agora sim vai ficar um efeito melhor, vai ligar uma a uma. E aí você pode fazer esse efeito que está aparecendo aqui do lado. Também tem um jeito muito mais fácil de fazer essa cena, só que você não vai ter esse efeito gradual. Como é que você faz? Você basicamente vai ter todas as luminárias acendendo ao mesmo tempo e trocando a temperatura de cor também ao mesmo tempo. Você vai entrar aqui em qualquer interface de qualquer luminária, vai vir nas configurações e depois você vai na opção criar grupo. Daí você seleciona, vou selecionar a 1 e a 2 também. Fiz aqui o meu grupo de luminárias. E quando eu mudo aqui dentro desse grupo as minhas configurações, eu consigo mudar a configuração de todas as luminárias aqui, ó. Se eu quiser um branco neutro, coloco também. Sempre que eu mudar, todas as luminárias vão mudar junto. Com isso, fica muito mais fácil de criar as cenas, porque você não vai precisar fazer a opção em cada luminária. Quando você vem aqui no mais, quando o status do dispositivo muda e seleciona aqui o seu interruptor, vou colocar no branco 100% agora, quando ele está on, então controlar um único dispositivo. Eu tenho aqui a opção agora de grupo de lume, que é o grupo que eu criei. Quando eu seleciono esse grupo, sempre que eu seleciono aqui qualquer opção, eu vou selecionar a opção para todas as luminárias que estão nesse grupo. Então, se eu quiser branco, 100%, na cor de temperatura 100%, que é o branco, e eu guardar, aqui está no branco quente. Quando eu aperto, então, a cena do branco frio, vão todas para o branco frio. Daí é muito mais fácil você criar as cenas assim, mas você não vai ter aquele efeito de gradiente de uma ligando após a outra. E aí depois é só você fazer para os outros botões, selecionando a opção que você quiser para as luminárias, seja intensidade, seja temperatura, você que decide o que você vai fazer.